Próxima questão. Doutor Maionese, então deve existir uma única religião. E se não existe dinheiro, como ficaria o dízimo? Ora, se não existe religião, não há dízimo, né? No capitalismo, sim. No capitalismo, sim, existe o dízimo que você tem que dar, porque há um capital envolvido, né? E esse capital envolvido, a princípio, seria para a melhoria do seu tempo, ou coisa desse tipo. Mas hoje nós sabemos que não é realmente isso. É jogado esse dinheiro em outro lugar, é desviado esse dinheiro para um outro lugar. E no socialismo, por que haveria dízimo, já que não há dinheiro? Ia ter a religião, mas não ia ter dízimo, porque não há dinheiro. O seu dízimo em si é o seu trabalho na própria sociedade. Se você quer pagamento melhor do que esse, o pagamento está aí. Todo mundo trabalhando para a sociedade, todo mundo ajudando todo mundo. Já no capitalismo, esse 10% que todos se referem do dízimo, era para ajudar aquelas pessoas que não tivessem condições e aumentar a sua igreja. Mas, com a corrupção, né, o dinheiro é desviado para outros fins, é jogado em emissoras de TV, é jogado não sei aonde, então tem esse problema. Mas no socialismo não vai haver esse negócio de dízimo, porque todo mundo já dá a sua contribuição em serviço. Próxima pergunta. Doutor Maionese, ainda sobre a questão anterior, sobre religião, o senhor informou agora há pouco que se houvesse, haveria uma religião. Uma religião. Sim. E não vai haver o dízimo? Não. Por que todas as religiões têm que haver dízimo? Não existe. Isso é uma jogada do capitalismo. Para se ter uma religião, não há dinheiro, não há necessidade de dinheiro. Você simplesmente acredita em algo. Você não tem que pagar por acreditar em esse algo, mesmo que seja um Deus imaginário que você nunca tenha visto. Você tem o direito de pensar em uma pessoa, em um Deus, e não ter que pagar por isso. Porque se toda vez que você for pensar em Deus, você tem que fazer parte de uma religião e tem que pagar um dízimo, por isso que o capitalismo está aí. Por isso que há um número de religiões, e quando você chega para os cristãos e pergunta as coisas aprofundadas sobre o planeta, sobre como viemos, como não fomos e tal, eles não sabem responder. Principalmente quando vai falar de dinossauros, muitos dizem que não existiam, e uma pessoa estudada hoje sabe que dinossauro existiu. Na sociedade do capitalismo, todo mundo é instruído, todo mundo é educado. Então, obviamente, não há necessidade de você pagar um dízimo para acreditar em um ser que você nunca viu. Entendeu? Então, esse negócio de pagar dízimo está fora do socialismo. O único pagamento que existe no socialismo é o seu pagamento com a sociedade, é você trabalhar para a sociedade. Mais a próxima pergunta? Seria possível construir esse modo de sociedade sem nenhum tipo de religião, nenhum dogma religioso? Ora, se nos primórdios do socialismo, as pessoas estudando, sabendo e analisando, e percebesse que não há necessidade de uma religião, não vai haver religião. Como eu sempre digo, há um consenso onde todas as pessoas do socialismo se reúnem e discutem sobre o assunto, em que acreditar e em que não acreditar. Então, se no princípio ele disser que não existe, provar que não existe, que eu acho meio difícil, como você pode provar que não existe um Deus se você nunca viu? E como você provar uma pessoa, como é que aquela pessoa que acredita em Deus vai dizer a você que ele existe se também você nunca viu? Então fica no paradoxo. Acredita quem quer e não acredita em quem não quer. Mas se houver a religião, só vai haver um, não vai haver mais do que isso. E aquele que não acredita naquele paradoxo, ele não é obrigado a seguir a religião. Simplesmente ele não vai à igreja. Simples. Ele não vai à igreja e por esse motivo ele não acredita em Deus, ele não vai à igreja, ele não vai ser culpado por isso. Mas aquelas pessoas que acham que existe um ser superior sobre toda a criação e quiser fazer uma congregação e quiser ir discutir sobre isso, ele pode ir discutir sem problema nenhum. Próxima questão. É porque igreja é algo assim que vem dos hebreus, o cristianismo, igreja. A religião vai se basear no cristianismo, outro tipo de religião, porque dízimo, igreja, tudo isso aí é coisas dos hebreus que vieram para o Brasil. Entendeu? Vamos lá. Nós sabemos que a religião se deriva, né, é derivada de vários princípios, de várias culturas. Por exemplo, os índios. Qual era a religião do índio? Se você pode observar, o índio não tinha religião, tinha. Ele acreditava que uma planta era um Deus, que os sonhos dele eram um Deus, ele acreditava que o sol era um Deus, que o fogo era um Deus. Então, qual era a religião do índio? A natureza.
se por assim for, a religião uniforme a natureza, coisa boa, né? Os índios vivendo na época anterior, né? Você via brigas entre si da sua própria religião. Historicamente, eu acho meio difícil. Cada um adorava a sua natureza e aí por diante. Né? Então, poderia ter um ser imaginário, um extraterrestre, como muitos acreditam também, né? Que tem o seu Deus extraterrestre. Se assim for provado, assim a sociedade mostrando que nada é negado a todos, isso é socialismo, toda a educação, todas as informações não são negadas. Diferente do capitalismo, como os Estados Unidos capitalista, as coisas na parte de ufologia é omitida. No socialismo não há o que omitir, se não há dinheiro. Se não há guerra entre seus estados, se todo mundo trabalha para tudo, por que tudo era negado? É por esse motivo que, se no princípio do socialismo se descobrir algo sobre UFOs, ou coisa desse tipo, e quiser dar então desenvolver uma religião baseada nisso, pode ser baseada nisso. Mas todo mundo estuda e todo mundo é consciente, ninguém é analfabeto. Então iam teorizar se existe ou não, e aí sim ia chegar realmente quem seria Deus, o universo, a imensidão do espaço seria Deus, ou simplesmente o extraterrestre seria Deus. Obviamente, se você está evoluído, está estudado, e você chegar em um planeta primitivo ou em um país primitivo, o que você vai fazer de tecnologia naquele país, todo mundo vai achar que você é um Deus. Então os extraterrestres, por sim, algumas tribos, algumas religiões acreditam que os extraterrestres são Deus. Mas com a sociedade e o socialismo, a ciência e o conhecimento é bem aprofundado e nada é deixado para trás e todo mundo tem acesso à educação, provavelmente a religião ia ser bem feita e bem analisada.